Olá a todos, meu nome é André, sou da Inludos e hoje The Resistance. A proposta desse vídeo é uma explicação rápida e direta, começando pela premissa. Em The Resistance somos todos agentes, tentando então resolver missões. Porém, entre os membros da Resistência, todos do time azul, destinado por cartas com o punho fechado da cor azul, temos alguns espiões envolvidos da carta vermelha. Isso significa que existem dois times que vão jogar um contra o outro, tentando resolver as missões. Vou começar mostrando então um tabuleiro. The Resistance é feito para se jogar entre 5 até 10 jogadores e nós temos aqui 3 tabuleiros que são frente e verso. Então, adapte sempre ao número de jogadores baseado na informação no canto inferior esquerdo, este canto aqui. Nesse caso, para 5 jogadores, você vai perceber que temos então 2 espiões. Adapte o número de cartas de agentes para esse número. Vamos usar o exemplo para 5 jogadores para ilustrar. Em 5 jogadores, então, temos 5 jogadores, 2 espiões. Isso significa que serão 3 cartas azuis e 2 vermelhas. Essas cartas, então, elas vão compor o papel dos jogadores na rodada que vai ser jogada. Cada jogador, então, vai receber, para começo de jogo, uma dessas cartas sempre veladas, distribuídas aleatoriamente. Teremos, então, para cada jogador, uma ficha de aprovado e uma ficha de rejeitado. Essas serão as fichas de votação. E, claro, o sucesso e o fracasso, que são determinados no momento da missão, quando a votação é aprovada. E por que votação? Vamos supor então que eu, com essa carta, sou o jogador que inicia, que vai começar então distribuindo as informações da missão. A primeira missão para 5 jogadores, a missão número 1, ela pede que 2 jogadores possam ir. Isso significa que essas armas aqui vão ser indicadas para as pessoas que eu gostaria que fossem para a missão. Eu posso inclusive vou me escolher primeiramente e vou escolher um amigo. Primeira rodada a gente não tem lá muita informação, então eu preciso confiar nessas pessoas. Então, todas as pessoas da mesa, inclusive as que não fazem parte dessa missão, vão votar juntos se aprovam esse time ou se rejeitam esse time. O aspecto de rejeição, ele é uma interessante ferramenta, inclusive, do pessoal azul, da Resistência, porque nós temos aqui uma trilha de votações no canto inferior do tabuleiro, que permite que nós rejeitemos votações ao longo da partida. Porém, se a gente rejeita 5 votações, temos então a vitória para os espiões, eles se infiltraram muito bem. E como vocês puderam perceber, se eu sei a minha carta, eu sei o meu time, no caso aqui eu sou um azul, eu não sei em quem confiar. Então eu preciso dar um voto de confiança nessa pessoa que eu acabei de escolher. A arma número 2 da minha missão está aqui. Vamos supor então que durante uma votação, que eu costumo fazer da seguinte forma. Uma vez que eu aprovo a votação, eu escolho a carta de aprovado. Então, de forma velada, eu estendo a minha mão com o meu voto disponível nela. E o outro eu deixo guardado. Então, quando todos estiverem com a mão estendida, a gente revela os votos. Assim não dá tempo de nenhuma mudança repentina ali de estratégia. Uma vez aprovada, ou seja, se a maior parte das pessoas aprovam que a missão aconteça, essa missão então ela é feita. Para fazer a missão, a carta de sucesso e fracasso, ela vai ser selecionada de forma velada pela pessoa que está participando da missão. Ou seja, eu escolho a carta que, no meu caso, como eu sou do time azul, vai ser sempre o sucesso. Eu quero que essa missão dê certo. Agora, essa outra pessoa que eu não sei que time é, ela vai escolher entre sucesso e fracasso. É uma opção dela. Lembrando que o azul nunca quer fracasso. O azul ele quer sempre o sucesso. Mas o espião, ele precisa de 3 fracassos para vencer as missões. Ou seja, teremos aqui na missão para 5 jogadores, 5 missões. Ou claro, numa situação de 3 vitórias consecutivas do mesmo time, a vitória então é para aquele time.
Numa situação de 2 jogadores, o espião, que pode ser então essa pessoa que eu escolhi, ela pode colocar um fracasso, já garantir um ponto logo de primeira. Mas, geralmente, os espiões eles escolhem o sucesso primeiro, justamente para se infiltrar dentro desse time azul e ganhar confiança desse time e ser escolhido em próximas missões, gerando atrito. Porque, como vocês podem perceber, na segunda missão, dos 5 jogadores, nós temos então 3 pessoas. Essa próxima pessoa, então, se eu era o jogador da vez com essa carta, eu passo a minha carta para a pessoa à direita e, numa missão de 5 jogadores, uma vez que essa missão está completa, nós temos então a ficha de vitória da resistência. Claro, se a resistência ganhou, ou seja, se os 2 votos foram azuis, a resistência marca ponto. Agora, se tiver um único fracasso na missão, ela então, a gente vira ao contrário, e isso aqui fica assim, vitória dos espiões. E claro, a minha certeza é que, dentre essas 2 pessoas que participaram dessa missão, pelo menos uma colocou um vermelho, ou seja, ela é uma espiã, tem que ficar atento a essas 2. Como a escolha de sucesso e fracasso ela é secreta, eu gosto muito de fazer da seguinte forma. Uma pessoa que não está participando desta escolha de sucesso e fracasso, ela estende a mão para receber as cartas dessas 2 pessoas que estão na missão. E elas então, de forma velada, escolhem uma carta e colocam na mão, na pessoa da mão, como eu chamo aqui. E uma vez que estão as 2 cartas posicionadas na pessoa da mão, essa pessoa coloca as cartas para trás e mistura de uma forma que ela também não consiga identificar quem colocou tal carta, e ela então apresenta as cartas que apareceram. Percebe que tem um fator aqui que eu não sei quem colocou essa carta, sei que foi uma das 2 pessoas. Missão então continua. Vocês percebem então, nesse caso, vamos supor então que a vitória foi do time dos espiões. Numa primeira rodada, uma das pessoas colocou um fracasso e a outra o sucesso. Nós então na rodada número 2, na missão 2, nós temos então 3 jogadores agora, que podem ser diferentes. Novamente a pessoa que tiver a carta do líder, né, justamente eu fui o primeiro líder, passei para o jogador da direita. Eu tenho então agora não só 2 armas para distribuir, mas agora eu tenho 3 armas para distribuir, podendo escolher as pessoas que já foram ou não. Qualquer jogador ele pode ser escolhido. Escolhemos jogadores, agora eu vou escolher. A pessoa geralmente ela vai dizer que ela é da resistência, ela nunca vai assumir que é uma espiã, né, justamente para tentar manter o disfarce. Ela se escolhe dizendo que vai garantir um ponto pro azul e ela vai distribuir as outras armas para outras pessoas, porque ela não confia mais naquela primeira pessoa, que no caso fui eu aqui que estou sendo acusado injustamente. Isso acontece bastante. Então, faça a votação de novo. Todas as pessoas têm esses 2 tokens aqui de votação, e a gente faz novamente aquela votação onde sim, concordo com esse time formado, mantenho a mão estendida para frente e abro assim que todos estiverem prontos, ou não concordo. No meu caso, eu, André, sei que essa pessoa colocou o vermelho, porque eu coloquei o azul, então o meu voto vai ser rejeitado. Tenho certeza absoluta que há um espião indo, pelo menos um, né? Porque numa rodada de 5 pessoas tem 2 espiões. Eu tenho certeza de um, agora o outro tá nas outras partes da mesa. Ih, cachorrinho tá participando do vídeo. O jogo segue então, o primeiro time que fizer 3 pontos vence. No caso aqui de 5 jogadores, nós temos então missões de 2, 3, 2 e 3, 3. Isso faz com que o jogo tenha uma dinâmica bem interessante de escolher participantes. Vocês podem perceber que talvez em jogos mais avançados, por exemplo, esse para 10 jogadores, nós temos 4 espiões. E a gente vai ter uma menção aqui em cima da missão número 4, né, para 5 jogadores. Ela requer 2 fracassos. Essa é a única situação em que 2 fracassos, né, no momento da escolha entre o sucesso e fracasso, 2 fracassos serão necessários para a vitória dos espiões. Em qualquer outra situação, um único fracasso é ponto para os espiões. E nesse, uma única carta de fracasso é vitória da resistência. Acredito que todos os pontos foram contemplados, menos um que eu acho que é o mais importante. Eu disse mais cedo que a gente não sabe quem é quem.
mas existe uma mecânica nesse jogo que faz com que os espiões se conheçam antes da rodada começar. E como é que eu faço aqui na minha mesa? Após distribuirmos as cartas, então, vamos voltar por exemplo de 5 jogadores, nós temos então 5 cartas, 3 azuis e 2 vermelhas. Essas cartas vão estar embaralhadas e serão distribuídas para as pessoas. Então, eu tenho uma sequência de falas que facilita muito essa visualização. E eu digo sempre assim: todos os jogadores fecham os olhos. Eu digo isso e a partir desse momento todo mundo fica de olho fechado. Todos os jogadores de olho fechado. Repito isso algumas vezes porque se você for espião, você vai ter que planejar essas frases com mais atenção. Vou fazer lá a sequência e depois eu dou as dicas. Então, todo mundo fica de olho fechado, eu já sei qual é a minha carta, eu sei se eu sou azul ou vermelho, resistência ou espião. E aí então, eu peço para que só os espiões abram os olhos. Então, nessa hora, sem muitos movimentos bruscos, o espião, ou seja, quem está com a carta vermelha, vai abrir os olhos e vai procurar quem está de olho aberto. Ou seja, nessa jogada de 5 pessoas, 2 espiões vão abrir os olhos e eles vão se olhar. O jogador, claro, que está fazendo essa narrativa, tá fazendo essa narração, melhor dizendo, ele vai então dar um tempo para que eles se olhem e depois ele vai pedir para que novamente todos os jogadores fechem os olhos. Então, nesse momento, os espiões já se conhecem, fecham novamente os olhos, então todos os jogadores estão de olho fechado e aí então ele fala, pode abrir todo mundo. Então todos abrem os olhos e aí sim o jogo começa. Ou seja, os espiões se conhecem e precisam jogar juntos para escolher os melhores times, se infiltrar dentro do time azul e, claro, tentar ganhar os 3 pontos aí, nem sempre o mais rápido possível. Às vezes, deixar o jogo ali para ser resolvido no final fica bem emocionante. Joguem bastante com as rejeições, eu acho que isso é uma ferramenta muito importante. Uma breve revisão aqui então, para que nada tenha sido perdido. O começo do jogo sempre começa então distribuindo as cartas de time, ou seja, as cartas vermelhas e as cartas azuis são somadas, baseado no número de jogadores, sempre verifique no tabuleiro, e distribuídas secretamente entre os jogadores. Então você faz a parte de fechar os olhos. Então todo mundo fecha o olho, só os espiões abrem os olhos, todo mundo fecha o olho de novo e pode abrir os olhos. E aí todo mundo abre os olhos e aí o jogo começa de fato. O jogador, então, líder, ele vai ter esta carta, ele é quem fica responsável por distribuir as armas. O jogo ele vem com 5 armas, mas você vai usar só aquelas que a missão pede. A gente está jogando com 5 jogadores, lembrando, na primeira missão, 2 armas, na terceira missão, 3 armas. Você então vai distribuir, você como líder, escolhe quem você quer que vai. Eu vou escolher uma outra pessoa, 2 jogadores. As pessoas, então, da mesa, após essa escolha, elas vão votar entre concordo com essa escolha e rejeito essa escolha. Se a maior parte for aprovada, a missão acontece. Então, as pessoas que foram para a missão vão usar suas cartas de sucesso ou fracasso, sempre uma, claro, para o mão, uma terceira pessoa que não faz parte dessa distribuição, para que ela possa embaralhar essas cartas e não revelar quem escolheu qual. Se tiver então 2 sucessos, ou todos os sucessos no caso, vitória da resistência. Se tiver um único fracasso, fora aquela situação dos 5 jogadores na 4ª rodada, um único fracasso é suficiente para ser a vitória dos espiões. Então, feito isso, pontua-se, então, no caso aqui, novamente, os espiões ganharam a primeira rodada, e uma vez pontuado, a segunda rodada começa agora com mais pessoas nesse caso. Bom, espero que tenha ficado tudo certo. Caso tenha alguma dúvida, conte com a gente, acione a gente no Instagram, que vamos responder sem dúvida. O manual vai junto com o jogo, tirem as suas dúvidas por lá também, caso prefiram, mas conte com a gente. E é isso, pessoal, esse é o The Resistance. Espero ter sido um vídeo curto, tentei aqui resolver as regras da forma mais prática possível e, claro, conte com a gente. Caso tenha dúvidas, manda aqui nos comentários, chama no Instagram. O André da Enludes aqui, desejando ótimas partidas e cuidado com as brigas. Esse jogo aqui é possível que a gente se exceda um pouco, então confie nas pessoas certas e, mais importante, divirta-se. Tchau, tchau!